Abacuque capítulo 2, versos de 1 a 5. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro e é como a morte que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Nós vamos meditar sobre o tema quando o céu acalma a terra. Quando o céu acalma a terra. Esses 5 versículos que nós acabamos de ler tratam basicamente de 3 grandes tópicos. O primeiro deles é acerca de um servo que espera a resposta de Deus. O segundo assunto é uma visão revelada por Deus. E o terceiro assunto, um grande contraste entre o justo e o soberbo. Abacuque está falando aqui do definido propósito do profeta, da atitude apropriada do profeta e da graciosa resposta de Deus ao profeta. Quanto à visão, ele está falando aqui nesse texto sobre a visão que deve ser relembrada permanentemente, a visão que deve ser universalmente entendida e a visão que deve ser claramente divulgada. Sobre o soberbo, sobre o ímpio, ele fala sobre o orgulho do seu coração, a perversão da sua mente e a insaciabilidade de sua alma. Quando ele fala do justo, ele vai falar sobre a sua confiança na palavra, ele vive pela palavra e ele é liberto da morte pela palavra. Essa basicamente é a síntese desses 5 versículos. À guisa de introdução, eu gostaria de trazer à tona 3 fatos para nos preparar para examinar propriamente o texto. E o primeiro ponto, à guisa de introdução, é que pela oração nós podemos apresentar a Deus as nossas mais profundas angústias. Note você que oração para Abacuque é mais do que apenas um exercício devocional. Oração para Abacuque é uma espécie de terapia. Oração para Abacuque é o momento em que ele apresenta para Deus a sua queixa e faz transbordar da sua alma as suas mais profundas angústias existenciais. Ele não esconde nada, ele não camufla nada, ele escancara a sua alma diante de Deus, ele espreme o pus da ferida, ele abre as cortinas da alma e ele apresenta para Deus a carranca da sua dor, a expressão máxima da sua queixa. Eu fico pensando que não é diferente conosco. Quantas vezes você também chega para Deus para contar para Ele a sua dor, a sua angústia, a sua perplexidade, suas dúvidas, até seus conflitos. E às vezes, à semelhança de Abacuque, o drama que você vive é que você olha para a circunstância e parece que o que você está vendo não se compatibiliza com a santidade de Deus. Parece que o que você está vendo não se aliança com o fato de Deus ser soberano. Parece que o mal está prevalecendo, parece que a injustiça está ganhando de goleada, parece que a iniquidade está sem freios, com as rédeas soltas, parece que o trono de Deus está passivo, parece que o céu está silencioso, e você então entra num processo também de angústia, de aflição,
E é no turvelinho desse desespero que você também pode ouvir, como Abacuque ouviu, uma revelação de Deus. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. A segunda coisa que eu quero chamar a sua atenção à guisa de introdução é que pela oração nós podemos alcançar o mais profundo discernimento dos propósitos de Deus. Você percebe que Abacuque não apenas ora, ele ora e espera, ele clama e vigia, ele fala e aguarda a resposta. E se você percebe, ele tem perplexidades profundas e quer discernimento cristalino dos planos e dos propósitos de Deus. O que ele não consegue entender, pelas lucubrações mais profundas da sua mente, ele entende quando se põe de joelhos em oração. Há um ponto aqui, irmãos, magnífico. Quando você ora, os olhos da sua alma são abertos. Quando você ora, você se torna mais lúcido do que em qualquer momento da mais profunda entrega aos aspectos da sua mente perquiridora. Se você notar e ler a Bíblia nessa perspectiva, você vai perceber que sempre que os homens e mulheres de Deus, nas suas angústias, nos seus dilemas, nas suas crises, se colocaram de joelho, houve uma iluminação. Houve uma resposta, houve uma clareza, houve um discernimento, houve uma intervenção de Deus para clarear a situação. Porque quando você ora, então os céus se revelam. Quando você ora, Deus se manifesta. Quais eram as duas grandes queixas de Abacuque? Primeiro, por que tem violência no meio do meu povo e Deus não age? Qual era a segunda queixa de Abacuque? Por que Deus usa uma nação tão amarga e tão perversa como os caldeus para disciplinar o povo de Deus? Quando ele ora, ele descobre que Deus está disciplinando o seu povo. Quando ele ora, ele descobre que Deus está julgando o orgulho da Babilônia. Pela oração, a cortina se abre para o seu entendimento. Terceiro lugar, pela oração podemos ter largos lampejos quanto ao futuro. Eu acho isso preciosíssimo, porque a grande angústia de Abacuque, até agora, é que Deus está inativo e que Deus está silencioso. Que Deus não responde a sua oração e que Deus não age. E depois, quando Deus age, ele entra em outra crise, porque ele acha que a forma de Deus agir não está compatível com a sua santidade e com a sua soberania. Mas quando ele ora, ele descobre uma coisa, que Deus não está nem inativo e nem silencioso. Que Deus está trabalhando. Que quando Deus está no silêncio, Deus está agindo. E essa ação de Deus é uma ação que aponta para o futuro. E no futuro, o ímpio não prevalece. E no futuro, o justo vai vencer. Ele vai viver pela fé. Ou seja, o que Abacuque entende é que a Babilônia, com o seu poderio bélico, está esmagando Judá, mas quem vai sair ileso e salvo dessa situação é Judá, e a megalomaníaca e truculenta Babilônia vai ser quebrada, vai ser dominada e vai desaparecer do mapa. Esse é um aspecto magnífico que ele recebe como revelação de Deus. Eu quero examinar o texto agora com os meus irmãos. Com a sua Bíblia aberta, você vai olhar comigo 4 grandes lições nesse texto. A primeira lição desse texto é uma ansiosa expectativa. Olha o verso 1. Pôr-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Veja você que até então eu tinha falado com Deus, agora ele fala consigo. Ele entra num solilóquio, numa conversa com a sua alma. E ele diz para si mesmo: pôr-me-ei na minha torre de vigia. Você tem o hábito de falar com você mesmo? Você tem o hábito de exortar a você mesmo? Você tem o hábito de convocar você mesmo para orar? É isso que ele está fazendo. E aqui você vai notar que ele não apenas ora, ele aguarda uma resposta de Deus.
E eu quero chamar a sua atenção para alguns pontos importantes. Primeiro, suba à presença de Deus e coloque a sua causa nas mãos de Deus. O que é que Abacuque está fazendo? Saindo do vale da sua dor, das suas queixas, das suas perplexidades e subindo a uma torre. Se esta posição dele é literal ou figurada, não importa. O que ele está querendo dizer para você e para mim é que tem hora que você precisa sair do torvelinho da crise, que você precisa sair do turbilhão das dificuldades, que você precisa se retirar, que você precisa deixar um pouco de lado o problema, afastar-se um pouco dele e concentrar a sua atenção em buscar a Deus, para apresentar a sua causa para Deus, para colocar a sua queixa diante de Deus, para expressar para Deus a sua dor, a sua angústia, a sua necessidade, a sua aflição. É isso que ele está fazendo. Ele está apresentando para Deus a sua causa. Na verdade, se você perceber, ele está desabafando diante de Deus e não diante dos homens. Muitas vezes nós levamos as nossas causas para os homens, mas não as levamos para Deus. Nós buscamos o ouvido confidente do homem, mas não buscamos o trono da graça. Ele está pegando esta outra via, ele está falando com Deus, ele está conversando com Deus, ele está tentando se desligar do seu problema e descansar em Deus. Ele diz: eu vou sair desse vale de depressão, eu vou para a minha torre de vigia, eu vou galgar as alturas, eu vou olhar para Deus e para Ele somente. E aqui, irmãos, é que ele quer nos ensinar o seguinte, que muitas vezes nós temos que sair desse cipoal do problema, que nos arrocha, que nos sufoca, e deixar de olhar para a circunstância, para olhar para Deus. Se você e eu nos prendermos ao problema, focarmos no problema, mirarmos apenas a enormidade do problema, a grandeza da dificuldade, a ferocidade do inimigo que conspira contra nós, nós vamos ficar alarmados, desesperados. O que ele faz? Ele sai do miolo do problema, sobe na sua torre de vigia e diz: Deus, agora eu vou esperar no Senhor. Eu não consigo vencer essa circunstância. O problema é maior do que a minha força. A Babilônia é extremamente mais poderosa do que Judá. Judá não pode resistir. Judá muito menos pode vencer a Babilônia. Então, Deus, eu vou esperar do Senhor uma resposta. Ele sobe para a sua torre de vigia. Qual é essa figura? O que isso significa? Se você ler na Bíblia atentamente, existia a figura lá do atalaia, ou do vigia. O que era o atalaia? O atalaia era aquele soldado que ficava no ponto mais alto da muralha. Via de regra, as muralhas tinham torres. E nessas torres, existia um local onde o atalaia ficava. A função do atalaia era ficar antenado, era ficar de olho aberto, era ficar vigiando o panorama. Qualquer movimento, qualquer novidade, ele tinha que tocar a trombeta, ele tinha que avisar o povo do perigo, da ameaça. E o profeta Ezequiel chega a afirmar, tanto no capítulo 3 quanto no capítulo 33 do seu livro, que se um atalaia não avisasse acerca do perigo, e a pessoa morresse, o sangue era cobrado dele. Essa era a função do atalaia: vigiar, estar atento para a invasão de um inimigo, a ameaça de um inimigo. Ele deveria estar de olhos abertos para ver o que estaria acontecendo ao seu redor. Note você, nós precisamos também subir para a nossa torre de vigia. A torre de vigia de Daniel era o seu quarto. A torre de vigia do apóstolo Paulo muitas vezes foi a sua cela, a sua prisão. A sua torre de vigia, segundo Jesus, pode ser o seu quarto com a porta fechada. Eu não me importa se essa torre de vigia é um local geográfico, o certo é que pode ser uma atitude do seu coração. Mas você e eu precisamos nos retirar e buscar a Deus, buscar uma resposta de Deus às nossas angústias, às nossas perguntas, às nossas queixas. Segundo lugar,
Aguarde uma resposta específica de Deus ao seu clamor. Olha o verso 1, quando ele diz ainda: pôr-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e agora diz: e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. Irmãos, notem aqui um segundo ponto da oração. Orar não é apenas falar com Deus. Orar não é apenas apresentar a Deus a sua necessidade, ou a sua queixa, ou a sua dor. Essa é a primeira parte da oração. Mas também faz parte da oração o aguardar, o esperar a resposta de Deus. É impossível orar sem ter a expectativa da resposta. Não é orar se você ora e não espera a resposta. Se você não aguarda a resposta. Se você não vigia o que Deus vai fazer. Essa é uma coisa maravilhosa. E aqui, se você perceber, ele quer ouvir Deus falar. Oração não é um monólogo, oração é um diálogo. E desta maneira, quem fala precisa ter os ouvidos atentos para ouvir. O silêncio reverente depois da oração é algo fundamental. Eu falei com Deus, o que Deus vai falar comigo? Que resposta eu terei? Como virá essa resposta? Como é que Deus vai responder ao meu clamor? Deixa eu dizer para você. Se nós não tivermos essa expectativa de ouvirmos a resposta de Deus, nós estaremos desonrando a Deus com esse procedimento. A fé inclui essa expectativa da resposta, esta esperança da resposta, essa posição de um vigia, que aguarda a chegada de um retorno, de uma resposta, de uma intervenção, porque na verdade o atalaia não subia na torre apenas para vigiar o inimigo, não, ele também subia a torre para aguardar uma cooperação do aliado. Então quando você ora, você sobe na torre de vigia, não apenas para falar com Deus, mas para receber de Deus a resposta, para receber de Deus a sua palavra. Essa é a esperança da resposta, que é o teste da nossa fé. Terceira coisa, tenha liberdade de abrir o seu coração para Deus. Versículo 1, é interessante que ele diz aí: e eu vou aguardar o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. Você já fez oração queixa? Alguma vez você já fez isso? Você entende oração às vezes como queixa? O que é uma queixa? É uma reclamação. É você dizer para Deus: olha Deus, eu não estou entendendo. Eu não estou compreendendo, eu não estou alcançando. A situação está de um jeito, Deus, que eu não posso entender, como sendo o Senhor santo, permite uma situação dessa, como o Senhor soberano, permite uma situação dessa. O que esse profeta está querendo nos ensinar, é que ele tem liberdade para apresentar a Deus a sua queixa, o seu lamento, o seu grito de dor. Ele questiona a ação perversa dos caldeus contra Judá e alça ao céu suas duas perguntas perturbadoras. Quais são as duas perguntas perturbadoras? Ele não consegue conciliar o caráter santo de Deus com a impiedade e violência do seu povo, e ele não consegue conciliar a soberania de Deus com o método de Deus de usar os caldeus para disciplinar o seu próprio povo. O ponto aqui, irmãos, é que ele tem liberdade de ser honesto com Deus, de não camuflar seus sentimentos para Deus, de abrir o coração para Deus e dizer o que ele está sentindo, de apresentar a sua queixa, de depositar aos pés de Deus a sua ansiedade, de falar com Deus aquilo que está doendo no seu coração. Segundo ponto da mensagem: uma gloriosa visão. Olha aí os versículos 2 e 3. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Nós vamos olhar alguns pontos dessa visão. Primeiro, uma visão recebida. Versículo 2. Note isso. A visão veio a Abacuque em resposta à sua oração. Ele não gerou, ele não concebeu a visão. Ele não é o autor da visão. A visão não procede do seu coração. A visão não emana da sua alma.
A visão não vem a ele por causa das suas lucubrações, ou por causa das suas angústias, ou dos seus sonhos. Ele teve uma visão. Não, a visão foi revelada a ele. Por que isso é importante? Porque hoje nós estamos vivendo um tempo, irmãos, muito complexo, onde pessoas, às vezes até bem intencionadas, mas profundamente equivocadas, tentam orientar e guiar a igreja de Deus através de subjetividades, de sonhos, de visões, de revelações que brotam, que emanam do próprio coração confuso, enganoso, e não mediante a expressa, clara e eterna revelação de Deus emanada e exarada em sua palavra. A visão vem de Deus. Ela é permanente, ela é clara e ela é pública. Ela devia ser registrada. Dr. Billy Graham disse que a Bíblia tem uma capa ulterior. Ou seja, não existe mais revelações novas. Não existe nenhum fato hoje que Deus revela ao seu povo afora aquilo que está na Escritura. Paulo chega a dizer, ainda que um anjo desça do céu e pregue outra coisa que não o que estamos pregando, nós não podemos aceitar, tem que ser anátema. Segundo lugar, não é apenas uma visão recebida, uma visão para ser perpetuada. Olha o versículo 2, ele diz, escreve a visão, grava sobre tábuas. O que significa isso? Ela devia ser legível e acessível a todos. Era uma visão não apenas para o profeta, mas era uma visão para as futuras gerações. Era uma mensagem universal, que todos deviam conhecê-la, e ela devia ser então perpetuada. E se devia ser escrita, é porque ela tinha valor permanente para o povo de Deus. Eu acho isso lindo e precioso, porque hoje nós temos a bênção de ter a palavra de Deus escrita. Você já parou para meditar sobre a bênção que é você ter a palavra de Deus escrita? Foi gravada, foi escrita, foi registrada. Palavra inerrante, palavra infalível, palavra fiel, palavra suficiente. Palavra que é norte, que é baliza, que aponta para nós o caminho, o rumo. Isso é maravilhoso porque esta palavra é escrita, nós a temos porque Deus nos-la revelou, não é fruto da lucubração, não é fruto da pesquisa, não é fruto da cogitação, mas ela está na nossa mão porque Deus resolveu revelá-la a nós. Terceiro lugar, é uma visão para ser divulgada. Note você que o profeta diz que até quem passa correndo tinha que ter capacidade de lê-la. Na verdade, o que Deus está mandando Abacuque fazer é grafar numa placa de pedra ou de barro esta visão. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Diríamos hoje que Abacuque estaria espalhando pelas ruas, pelas avenidas e pelas praças de Jerusalém, outdoors, com esta mensagem. Desta maneira, Abacuque vai se transformar no primeiro publicitário do céu. E ele haveria, então, de ser o pioneiro da publicidade bíblica. Quem passava correndo tinha que ler. E eu acho isso maravilhoso, sabem por quê? Porque a Bíblia diz que Deus nos falou de diversas maneiras. E Deus está dizendo aqui que nós temos que usar os recursos da publicidade para tornar a sua palavra clara, disponível, ágil, para que o máximo de pessoas possa lê-la. Eu estou plenamente convicto de que esse texto, quando Deus diz, escreve, põe numa placa bem grande, para que até quem passa correndo possa ler, está dizendo o seguinte, use todos os instrumentos e meios legítimos para tornar a palavra de Deus acessível à maior quantidade de gente. Temos que usar então a página impressa, temos que usar então o rádio, temos que usar então a televisão, temos que usar a internet, temos que usar todos os meios para que esta palavra se torne mais ágil e que esta palavra vá mais longe e para que mais pessoas possam ter acesso a esta revelação de Deus.
Coisa maravilhosa, Deus está querendo que a sua palavra crie asas. Essa palavra teria que ser divulgada. Quarto lugar, essa visão era uma visão para ser aguardada. Versículo 3, olha aí. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. O propósito de Deus estava se revelando, e você sabe disso. A revelação de Deus, ela é progressiva. Ela é progressiva. As verdades de Deus são como a luz da aurora, que vão se tornando cada vez mais claros. É por isso que você tem no Velho Testamento uma série de tipologias. Você tinha matança de cordeiros, você tinha derramamento de sangue, você tinha vários sacrifícios, você tinha várias cerimônias de purificação, de ablução. Tudo aquilo, diz o apóstolo Paulo, que era sombra daquilo que havia de vir. Quando a realidade chegou, não tem mais necessidade dos símbolos, das sombras. A revelação é progressiva. Esta revelação de que o justo viverá pela fé já é apresentada a Abacuque. Mas ela vai se tornar mais clara, mais nítida, mais plena, agora no período do Novo Testamento. E esta verdade vai se desenrolando ao longo dos séculos. Assim também é na história. A história não é cíclica, onde as coisas vêm com recorrências contínuas, de fatos às vezes banais. A história é linear, a história caminha para uma culminação, para um telos, para um fim, para um propósito. E nesse propósito, o soberbo, que não tem a sua alma reta, vai ser eliminado, vai ser derrotado. Mas o justo, mesmo agora, disciplinado, esmagado, injustiçado, ele vai viver pela fé. O final do justo não é nem a morte, nem a perdição, mas a vida e a salvação. Ainda, note você outra coisa que vale a pena aqui descrever e destacar. Talvez um dos pontos mais dolorosos da história foi quando os homens tentaram ser donos da agenda de Deus e marcar o que Deus vai fazer e quando Deus vai fazer. Esta atitude está muito presente na igreja hoje ainda. Querem ver um exemplo? Quantos lugares você já viu igreja botando uma placa ou uma faixa na porta da igreja anunciando milagres? Como se eles tivessem acesso à agenda do Espírito Santo e fossem donos da agenda do Espírito Santo. O Espírito Santo tem que fazer porque eu já marquei. Eu já agendei. Nós não somos donos da agenda de Deus. Deus faz quando quer, do jeito que quer, com quem quer, porque Ele é o Deus que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Nós não podemos determinar para Deus o que é que Ele vai fazer e quando Ele vai fazer. Outras pessoas, por exemplo, marcaram a segunda vinda de Cristo e se decepcionaram. Eu não sei quem leu a tribuna ontem, mas tem um pastor aqui em Vitória que está construindo um condomínio, encorajando os seus fiéis a venderem suas casas. E quem tem marido ou esposa que não é da sua comunidade, da sua igreja, está até aconselhando a se separar, para que esses membros se mudem para o condomínio que ele está fazendo lá no pátio da igreja. As pessoas vendem suas casas, entregam o dinheiro para ele está construindo esse condomínio, as pessoas se mudam para lá, com que finalidade? Porque eles têm que esperar Jesus voltar juntos. Jesus está voltando, vai voltar, e eles têm que estar juntos. Aqui em Vitória é isso. Esta é uma atitude equivocada, esta é uma atitude errada, esta é uma atitude imatura, e o que é triste é que tantas pessoas, inocentemente, estão caindo nas mãos dessas pessoas espertalhonas, espertalhões, ou às vezes rotundamente equivocados. Quinto lugar, uma visão que jamais poderá ser frustrada. Diz o texto aí no versículo 3. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. O que Deus faz é perfeito, o que Deus diz se cumpre. Nada pega Deus de surpresa. Nada pega Deus cochilando. Ele não vigia, ele não cochila nem dorme, diz o Salmo 121.
Então o que Deus prometeu, Ele vai cumprir. O que Deus falou, Ele vai fazer. E esta é a visão que o profeta recebe. Terceiro ponto da nossa meditação. Um grande contraste. Olha comigo os versos 4 e 5. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro e é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Se você notar, Abacuque 2,4, tornou-se a senha ou o lema da cristandade. Este versículo 4 aqui é a chave de todo o livro. Aliás, este versículo 4 de Abacuque 2 é o tema central de todas as Escrituras. O Talmud chega a afirmar que Abacuque 2,4 é a síntese, o resumo de todos os 613 preceitos dados por Deus a Moisés no Sinai. Aqui está um contraste entre o soberbo e o justo, entre aquele que tem fé e o incrédulo, entre aquele que espera em Deus e aquele que está confiado em si mesmo. Vamos olhar 2 pontos então aqui para nossa compreensão. Primeiro, vamos olhar o caráter e a conduta do ímpio. Há 3 coisas que eu chamo a sua atenção. Primeiro, o ímpio, o soberbo, ele tem a sua relação errada com Deus. Eis o soberbo. O que é soberba? Como a Bíblia define soberba? A soberba é uma conspiração contra Deus. O soberbo é aquele que se auto-intitula Deus. É aquele que olha no espelho e canta com um grande és tu. É aquele que aplaude a si mesmo. É aquele que se curva genuflexo e adora a si mesmo. O soberbo conspira contra Deus. É por isso que diz 1 de Pedro 5,5 que Deus dá graça aos humildes, mas resiste ao soberbo. A palavra resistir lá no grego é declara guerra contra ele. Por quê? Porque ele está em oposição aberta e flagrante contra Deus. Quem é o soberbo aí? Os caldeus. Você leu comigo, estudou comigo no capítulo 1, que os caldeus adoravam a si mesmos. A força deles era o seu Deus, as armas deles eram as suas divindades. Eles se prostravam diante deles mesmos. Eles eram soberbos, eles estavam com a relação errada com Deus. Inchados de orgulho, pela sua força, pelo seu poderio militar, pela sua capacidade de guerrear, de vencer e de escravizar. O que Deus faz? Deus quebra a soberba da Babilônia. Eu acho isso magnífico, irmãos. Eu fico pensando o seguinte, pensa comigo uma coisa hoje. Qual é o país mais poderoso do mundo hoje? Os Estados Unidos da América. Pensa comigo o seguinte, será que seria possível, humanamente falando, economicamente falando, politicamente falando, você crer na bancarrota, no colapso imediato dos Estados Unidos? Parece inimaginável isso. A Babilônia, na época de Abacuque, era o único império mundial. Tinha acabado de derrotar uma superpotência mundial, a Síria. Tinha acabado de prevalecer sobre outra superpotência mundial, o Egito. Agora ela era a dona do mundo. Agora a palavra do rei da Babilônia era lei, inquestionável e absoluta. O rei da Babilônia era tão soberbo, que ele chega no capítulo 4 de Daniel, versículo 30, diz: esta é a Babilônia que eu construí para o meu poder. E Deus diz: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Ele está querendo dizer o seguinte: Deus levantaria um outro império, o império Medo e Persa, que haveria de destruir a Babilônia. Repentinamente, abruptamente, este megalomaníaco império cairia numa única noite de bebedeira, de farra, de orgia, porque enquanto eles estavam bebendo, o rei Medo-Persa, o rei Ciro, estava desviando o curso do rio da Babilônia e entrando com o seu exército para dentro das muralhas da inexpugnável cidade da Babilônia. A Babilônia tinha muralhas tão grandes que
Dava para passar 2 carros aparelhados em cima da muralha. Era uma cidade inexpugnável. E foi numa noite de bebedeira, quando Belsazar farreava com os vasos sagrados do templo de Jerusalém, que o rei Ciro estava mudando o curso do rio e entrando para dentro das muralhas da cidade, tomando a cidade, tomando o império, matando o rei da Babilônia, e Deus estava destruindo o soberbo. Deus faz guerra contra o soberbo, porque a relação do soberbo está errada com Deus. Ele está contra Deus. Se você ler o que está escrito lá em Isaías 13, 19 e 20, olha a profecia de Isaías sobre o fim da Babilônia. Babilônia, a joia dos reinos, a glória e o orgulho dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transtornou, nunca mais será habitada, nem nela morará alguém de geração em geração, nem o aramaico ou árabe armará ali a sua tenda, nem tampouco os pastores farão deitar ali os seus rebanhos. Esta é a sentença que Deus lavrou sobre a Babilônia. Como é que está a situação do soberbo? Ainda hoje ele existe. A soberba da vida ainda é uma característica da sociedade contemporânea. Todo homem que não leva Deus em conta é um soberbo. E se ele não tomar cuidado, a Bíblia diz que aquele que endurece a sua cerviz, o soberbo, será quebrado repentinamente, sem que haja cura. Segundo lugar, o soberbo não apenas tem uma relação errada com Deus, o soberbo tem uma relação errada consigo. Olha ainda o versículo 4, quando ele diz assim: sua alma não é reta nele. E essa expressão, sua alma não é reta nele, traz a ideia do seguinte: que o ímpio, no seu interior, ele está depravado, ele está corrompido, os valores estão completamente de ponta cabeça, ele se deleita naquilo que Deus abomina, ele aplaude aquilo que Deus rejeita, ele repudia aquilo que Deus requer. Ele é um ser completamente embriagado pelo vício e pelo pecado. Assim como o vinho, está aqui no versículo 5, deixa o camarada bêbado, sem siso, sem equilíbrio, sem domínio próprio, e ele perde o ponto de equilíbrio, de sensatez, ele está em crise consigo mesmo. Assim estava o caldeu, ele estava em crise com ele mesmo, ele adorava ele mesmo, ele se prostrava diante dele mesmo, ele cultuava a sua própria força, ele está com a relação errada consigo mesmo, e Deus então está condenando o caldeu por causa disso. Terceira coisa, sua relação estava errada não apenas com Deus e consigo, sua relação estava errada com o próximo. Olha comigo o verso 5. Assim como o vinho enganoso, tampouco permanece o arrogante. E há 2 coisas que eu chamo a sua atenção. Primeiro, eles eram dominados por uma ganância insaciável, ao ponto do profeta comparar o caldeu como o sepulcro e como a morte. O sepulcro e a morte são insaciáveis, eles querem mais, não se satisfazem nunca. Qual era a ganância do caldeu? Como a sepultura e como a morte, destruir, matar, pilhar, escravizar, dominar. Eles são insaciáveis não apenas nos seus deleites e prazeres, na sua luxúria, no seu vício, na sua bebedeira, eles também são insaciáveis na sua sede de poder, de conquista e de domínio. Segundo lugar, olha aí que eles também estavam bêbados pelo seu próprio sucesso. No próprio versículo 5 mostra isso. Cuidado com o sucesso. Talvez não tenha nada mais perigoso que o sucesso. É por isso que a Bíblia tem tantos alertas sobre isso. Por exemplo, se a sua riqueza prospera, não ponha nela o seu coração. Qual foi o problema do caldeu? O problema do caldeu é que ele não entendeu que a posição em que ele estava não era fruto das suas conquistas e dos seus méritos, mas a posição em que ele se encontrava era uma posição que Deus o havia colocado, e ele não se humilhou diante de Deus. Preste atenção nisso. A posição que você ocupa no seu trabalho, na sua empresa, na sua família, nos seus negócios, a posição de honra que Deus colocou você, Deus colocou você. Foi Deus quem deu a você essa posição.
No dia em que você perder isso de vista e achar que você está lá, ocupando essa ou aquela posição, porque você é bom, porque você é melhor, que você tem capacidade, que você tem inteligência, que você tem o poder, que você tem o controle, aí Deus tira o tapete debaixo dos seus pés. Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. A Babilônia caiu por isso. Porque ela jamais reconheceu que era Deus quem estava colocando a ela naquela posição para um propósito. Vamos ver o ponto 2 agora, que é a conduta e o caráter do justo. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. O soberbo confia em si, o justo confia em Deus. O soberbo espera na sua força, o justo vive pela fé. O soberbo está destinado à morte, o justo é libertado dela pela fé. A grande e poderosa Babilônia, que esmagaria em breve o pequeno Judá, seria destruída. Mas Judá, disciplinada por Deus, seria restaurada. Eu quero crer aqui que quando Abacuque diz o justo viverá pela fé, ele está pensando não apenas num justo particular, individual, mas ele está pensando em Judá como nação. O que está acontecendo com Judá? Judá pecou, Judá está sendo disciplinada, mas Judá vai se arrepender. Deus vai poupar Judá, Deus vai restaurar Judá. A Babilônia, com a sua grandeza e a sua megalomania, vai ser destruída. Mas o justo, o povo de Deus, o remanescente fiel, esse será poupado da morte e esse viverá pela fé. Agora vamos olhar aqui alguns pontos sobre o justo. O que esse texto quer dizer? O justo viverá pela fé. Eu quero chamar sua atenção para 4 verdades. Primeiro, o justo é aquele que confia na palavra de Deus. Quem é o justo? Em quem você confia? Você está escorado no bordão roto da autoconfiança ou você põe a sua confiança em Deus e na sua palavra? Preste atenção na mudança de atitude de Abacuque. Ele começa reclamando, ele começa queixando, e ele termina esse livro cantando. Não que a circunstância mudou, mas ele está agarrado na palavra de Deus. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, ainda que não haja gado no curral, ainda que o produto da oliveira minta, ainda assim eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Esse é o justo. Ele não olha para o que está acontecendo, ele não vê a circunstância, ele olha para Deus e ele se agarra nas promessas da sua palavra. Nesse sentido, o justo não vive pelo sentimento, o justo não vive pelo que vê, o justo vive pela fé, e fé é confiança na palavra de Deus. Eu não estou vendo, mas eu creio. Foi o que aconteceu com Abraão. Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. E ele saiu porque ele creu. Abraão, eu te darei uma descendência, tu serás pai de uma grande geração, todas as famílias da terra serão abençoadas por ti. Deus falou isso para ele com 75 anos, ele estava com 99 anos, e a promessa não tinha sido cumprida, mas ele creu, diz a Bíblia, ele esperou contra a esperança. Isso é fé, que Deus não vai falhar, apesar de você olhar para a circunstância e não estar enxergando nenhum sinal. Isso é fé, você crê na palavra de Deus. Segundo lugar, o justo é aquele a quem Deus declara justo. Preste atenção no que eu vou dizer aqui. A justificação é um ato e não um processo. Acontece uma única vez e jamais precisa ser repetida. A justificação é um ato legal, judicial e forense, que acontece no tribunal de Deus e não dentro de nós. A justificação é algo que Deus faz por nós e não em nós. Nós, na justificação, somos declarados justos e não feitos justos. Na justificação não há graus, ou seja, o menor crente está tão justificado quanto o maior santo. O crente mais fraco está tão justificado como o homem mais consagrado da história da humanidade. Não existe ninguém mais ou menos salvo, ou alguém mais salvo do que outro. Todos estão salvos, literalmente salvos, justificados. Todo aquele que crê está justificado no mesmo grau, no mesmo nível. Terceiro lugar,
O justo é aquele a quem Deus justifica pelos méritos de outro alguém. Vamos entender isso. O justo viverá pela fé. O que isso representa? Que implicação tem isso? A Bíblia diz que você e eu somos pecadores. E a Bíblia diz que você e eu vamos ter que comparecer perante o tribunal de Deus. A Bíblia diz que você e eu vamos ter que dar conta da nossa vida. Que quando nós estivermos perante o tribunal de Cristo, e importa que todos compareçamos perante o tribunal de Cristo, diz a Escritura que os livros serão abertos e nós vamos ser julgados segundo o que estiver escrito nos livros. E diz mais, que naquele dia do juízo levantar-se-ão algumas testemunhas que estarão contra nós. Que testemunhas são essas? Primeiro, as nossas palavras. A Bíblia diz que nós vamos dar conta no dia do juízo por todas as palavras frívolas que proferimos. O que você falou, que você não lembra mais, que você já deletou da sua memória. Mas Deus lembra, está escrito. A Bíblia diz que outra testemunha se levantará, as nossas obras. E nós vamos ser julgados segundo as nossas obras. E diz a Escritura que ninguém poderá ser salvo pelas obras. Porque para você ser salvo, você teria que ser perfeito. Perfeito. Sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celeste. A Bíblia chega a dizer que se você tropeçar no único ponto, você é culpado da lei inteira. E como você não é perfeito, você jamais conseguirá cumprir a lei. Jamais. Jamais. Você poderia até cumprir a lei do ponto de vista externo, mas você se esbarra no 10º mandamento, como Paulo esbarrou-se nele. E o 10º mandamento, ele trata de questão de foro íntimo. Não cobiçarás. A cobiça é algo do coração. Que tribunal da terra nenhum consegue julgar nem legislar, mas o tribunal de Deus julga e legisla foro íntimo. Então Paulo chega a afirmar, o pecado é maligníssimo. Estou perdido, ai de mim. E as suas obras hão de testificar contra você no juízo final. Mas tem mais, em terceiro lugar, outra testemunha se levantará nesse juízo. Que testemunha? As suas omissões. O que você deixou de fazer. Jesus afirma lá em Mateus 25, que quando ele vier na sua glória, ele vai se assentar no trono, e ele vai separar as nações, um para a direita, outro para a esquerda, e vai dizer às que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E o que essas pessoas fizeram para ir para um destino tão terrível? Não fizeram nada. Absolutamente nada. Jesus disse, eu estive com fome e não me deste comer, com sede e não me deste beber, nu e não me vestiste, preso não fostes ver-me, doente e não me visitaste, forasteiro e não me abrigaste. E eles vão dizer, mas quando que te vimos assim? E Jesus vai responder, todas as vezes que deixaste de fazer a um desses pequeninos, a mim o deixaste de fazer. Você pode estar dentro da sua casa, não fazendo mal para ninguém, não falando mal para ninguém, de ninguém, e cometendo um pecado de omissão. Mas ainda, mais difícil, mais complexo, há de se levantar no juízo os seus pensamentos, os seus desejos, as suas motivações íntimas. Quem pode escapar? Quem pode escapar? Se Deus resolvesse fazer o que fez com Belsazar e começar a escrever na parede o que você e eu pensamos essa semana, já seria o suficiente para nos botar com a cara no chão de vergonha. E a Bíblia diz que Deus vai trazer e julgar o segredo do coração dos homens. Então note você que o homem não pode justificar-se a si mesmo. O homem não pode salvar-se a si mesmo. O homem não pode atender a esta demanda de Deus. Então o que Deus fez? Deus mandou um outro alguém. Deus mandou o seu filho como substituto, como representante, como aquele que via tomar o nosso lugar, assumir o nosso lugar. E quando Jesus foi à cruz, Deus pegou os seus pecados, as suas mazelas, as suas palavras, as suas obras, as suas omissões, os seus pensamentos, e lançou tudo isso sobre ele. E naquele momento a Bíblia diz que ele foi feito pecado por você. Ele foi feito maldição por você. E quando ele estava na cruz, diz a Bíblia que ele pegou o escrito de dívida que era contra você, rasgou e encravou na cruz e declarou, está consumado, está pago. Você não deve mais nada. Você está justificado. E aí nós precisamos entender algo glorioso. Entender o quê? É que a justificação é muito mais do que perdão. Muito mais. Porque se Deus tivesse apenas perdoado a nossa dívida, nós não teríamos dívida, mas também não teríamos crédito.
O que Jesus Cristo fez foi pagar a sua dívida e botar na sua conta um crédito infinito, a sua plena e total justiça. Isso é justificação. Mas ainda, em quarto lugar, o justo é aquele que é justificado mediante a fé. O justo viverá pela fé. Nós temos que entender isso. Porque muita gente confunde isso, achando que a base da justificação é a fé. E não é verdade isso. A base da justificação não é a fé. A base da justificação é o sacrifício de Cristo na cruz. A fé é o instrumento de apropriação dos méritos de Cristo. Você é justificado mediante a fé pela obra de Cristo. A fé é o instrumento de apropriação e não a base. A base foi o que Cristo fez na cruz do Calvário, o seu sacrifício substitutivo. Pela fé, você toma posse dos benefícios da morte de Cristo em seu favor. Ela é instrumental a fé. E agora eu quero concluir com o último ponto, que é bem rápido, e eu apenas vou mencionar, que é uma esplêndida repercussão. O justo viverá pela fé. E eu quero dizer que esta repercussão tem 4 aspectos. Primeiro, a importância dessa verdade nos dias do profeta Abacuque. Qual era a mensagem imediata para Abacuque? Quando Deus disse para ele: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Dizendo assim para ele: meu filho, acalma o seu coração. Quem vai ganhar essa peleja não é a Babilônia, é Judá. A Babilônia é o soberbo. O caldeu é o soberbo, sua alma não é reta nele, ele vai ser quebrado, ele não vai ter cura, mas Judá arrependida, Judá disciplinada, Judá restaurada, Judá que crê, Judá que espera em Deus, Judá que crê na palavra, esse vai ser o justo e esse viverá pela fé. Uma palavra de esperança e de vitória. Qual a importância dessa verdade da justificação pela fé para o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo, o maior teólogo do cristianismo, inspirado pelo Espírito Santo, usou esse texto de Abacuque 2,4 para lançar o fundamento da sua maior tese teológica, a doutrina da justificação pela fé, exposta de maneira tão magistral na sua carta aos Romanos. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Abacuque 2,4 é o alicerce, é a base da maior doutrina evangélica, da maior tese doutrinária e teológica, do maior expositor do Novo Testamento, o apóstolo Paulo. E essa doutrina é a doutrina principal, é a verdade mais gloriosa pregada na história da igreja. Terceiro lugar, a importância dessa verdade para Martinho Lutero. Abacuque 2,4, conjugado com Romanos 1,17, o justo viverá pela fé, foi a pedra de esquina da reforma protestante do século XVI. Quando o monge agustiniano, lá no seu mosteiro, pôs os seus olhos em Romanos 1,17, que é uma interpretação ou a versão neotestamentária de Abacuque 2,4, os olhos da sua alma foram abertos e ele foi convertido ao Senhor Jesus Cristo. Mais do que isso, Abacuque 2,4, Romanos 1,17, foi o grande instrumento que ele usou para trazer à tona e à luz o resgate desta verdade apostólica contra uma pregação equivocada da igreja romana da época, que pregava a salvação pelas obras. E ele apanha essa verdade de Abacuque 2,4, Romanos 1,17, para anunciar a bendita verdade que a salvação é pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Mais tarde, o grande avivalista inglês, no século XVIII, John Wesley, ouvindo a leitura do prefácio da carta que Lutero escreveu sobre esta carta, o justo viverá pela fé, essa verdade, o justo viverá pela fé, ele se converteu, John Wesley, e vai se transformar no grande evangelista, no grande avivalista daquele século XVIII na Inglaterra. E finalmente, qual a importância dessa doutrina para nós hoje? Eu estou absolutamente seguro de uma coisa: a igreja mantém-se de pé com esta verdade da justificação pela fé, ou cai se ela abandonar essa doutrina da justificação pela fé. Não há cristianismo sem justificação pela fé. Não há igreja cristã sem a pregação da justificação pela fé. No dia que a igreja abandonar esta verdade axial do cristianismo, ela deixa de ser igreja cristã para ser uma igreja apóstata.
Esta verdade não é uma verdade lateral, esta verdade é a verdade absolutamente essencial do cristianismo. Daí a relevância do profeta Abacuque, daí a importância da exposição desse texto de hoje. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus nos faça cada vez mais firmes e arraigados nesta gloriosa verdade. Amém.